Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Um abraço a todos que agora estão se unindo a nós para essa escola bíblica dominical neste domingo 17 de maio de 2020. Ainda estamos em quarentena e por isso estamos usando este meio de comunicação. Graças a Deus podemos assim nos comunicar. E também nós estamos no grupo da igreja, o grupo de WhatsApp. Nós vamos, logo após nós pensarmos, refletirmos na palavra de Deus, no resumo da nossa lição aqui, que esse é o momento agora, o momento do nosso resumo, nós podemos e devemos interagir lá no grupo do WhatsApp, tá? E com perguntas, com colocações ali, um bate-papo e, acima de tudo, com orações, orando uns pelos outros. Queremos desejar a todos os irmãos, as suas famílias, seus familiares, as famílias de Cabo Verde, um grande abraço e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todas as famílias, sobre todos vocês, sobre todos nós. Um abraço também ao pastor Gilberto e sua família, a Igreja Batista em Muzambinho, a Igreja Mãe, a igreja apoiadora, parceira do nosso projeto em Cabo Verde, que é a Primeira Igreja Batista no bairro de Barreiro de Cima, em Belo Horizonte, ao pastor Elcias e a sua querida família. Um abraço a todos. Nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. E pode parecer para alguns que não tem nada a ver com o momento que estamos passando, mas tem tudo a ver, porque o Espírito Santo é o Consolador, é o Paráclito divino prometido por Jesus. E Jesus disse que enviaria outro Consolador, outro semelhante a ele. Então o Espírito Santo é esse Paráclito, é esse Consolador, é a terceira pessoa da Trindade, ele é divino, ele é Deus, o Espírito Santo. Ele é o habilitador da nossa salvação. É Ele que opera em nós a regeneração quando cremos de fato em Jesus Cristo. E nós queremos continuar então com a nossa lição deste domingo, a lição de número 7 da nossa revista sobre os dons ou sobre o Espírito Santo. Um estudo sobre o Espírito Santo, a sua pessoa e a sua obra. E a lição de hoje sobre os dons espirituais. Nós temos aqui poucos minutos, então nós vamos apenas fazer um resumo, porque cada irmão tem a revista em casa, né, com a lição, pode ler, deve ler. Lê a leitura diária, porque a leitura diária nos ajuda na compreensão do assunto, ajuda e muito, forma, né, o nosso conhecimento, ajuda na formação do conhecimento. Então é importantíssimo ler a leitura diária. E nós vamos então para o nosso resumo, baseado em texto básico de hoje, que nós queremos usar é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, tá? 1 Coríntios 12. E 1 Coríntios 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Não podemos ignorar esse assunto. Ele é muito explorado e, infelizmente, há mais exploração negativa do que positiva, por falta de conhecimento, ou seja, por causa dessa ignorância que Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo. Ele não desejava que a igreja, os irmãos, fossem ignorantes, que ignorassem esse assunto. E por causa dessa falta de conhecimento, dessa ignorância, que aqui não é uma palavra ofensiva, né, pejorativa, é aqui a ignorância, a falta de conhecimento. Então, por causa dessa falta de conhecimento, Deus já tinha falado lá no profeta Oséias, da necessidade do povo conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo é enganado facilmente por falta de conhecimento, pela ignorância. E Jesus disse que nós deveríamos nos acautelar dos falsos profetas, que eles estariam sempre aí ensinando de forma torcida, né?
pregando o evangelho de forma torcida. O apóstolo Paulo chegou a dizer, chamar de anátema, qualquer evangelho diferente daquilo que Jesus deixou, ensinou, né? E Jesus disse aos seus discípulos e à sua igreja que estava nascendo que deveria ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus havia ordenado. É preciso que a igreja dê muita atenção, dê prioridade ao ensino verdadeiro, ao ensino bíblico, ao ensino de Jesus. Isso é discipulado. Muitos, como dissemos, aproveitam principalmente momentos de tribulações, de pandemia, como agora, para apavorar o povo, para tirar proveito, né, de doutrinas mal explicadas, mal ensinadas, e estão aí marcando data da vinda de Cristo, e muita gente tem perdido muito tempo e tem se afligido, né, com falsas profecias. Então é preciso ter muito cuidado. Há muita pregação boa de pessoas idôneas, de pastores idôneos na internet, mas há muito engano. Então devemos ter todo cuidado com isso, né? Todo cuidado. Diz assim, continuando, 1 Coríntios 12, você já deve estar acompanhando aí. Não quero que sejais ignorantes, foi o que Paulo termina essa capítulo, versículo 1 do capítulo 12. E Paulo continua dando explicação sobre os dons espirituais e ele vai deixar aqui as seguintes lições. Os dons são para a edificação da igreja. Então não existe aquela ideia de que a pessoa pode ter um dom tão importante na igreja que ela deve se isolar do convívio, né? E ela ficar em casa e as pessoas procurar essa pessoa em casa. Isso eu estou falando de casos reais, tá? Baseado em fatos reais. Igual aqueles filmes que a gente vê, baseado em fatos reais. Eu estou me baseando em fatos reais. Já cansei de ver isso, principalmente quem é nascido e criado no Evangelho e vem de cidades maiores, né? A gente vê muita coisa que não deveria, né? Mas vê, infelizmente. E agora isso já invadiu as cidades menores também. Você vê falar, fulano de tal tem o dom de profecia, tem o dom de revelação, que nem existe, né? Mas as pessoas criam. É a falta do conhecimento, é a ignorância bíblica, né? É analfabetismo bíblico. Então, vamos lá para que aquela pessoa dê uma revelação para nós ou faça uma profecia para nós e aquela pessoa ela se distancia do convívio, da coletividade, do corpo de Cristo, da igreja e passa a exercer aquele pretenso dom, né? De forma individual, tá? E egoisticamente. Isso é contra o ensino da Bíblia. Os dons são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Esse texto de 1 Coríntios 12, versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, na versão que eu estou aqui seguindo, visando a um fim proveitoso, ou visando a edificação do corpo, tá? Da igreja. A igreja é o corpo, a igreja local é o corpo de Cristo, ok? Então, os dons só devem ser usados para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Então, essa ideia de, eu recebi um dom mais importante do que os outros irmãos, e outro erro, porque não existe, tá? Dom mais importante que o outro. Paulo vai, nesse capítulo 12 mesmo de Coríntios, 1 Coríntios, ele vai dizer assim: porque assim como o corpo é um
e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todo crente, todo que é regenerado, ele foi batizado no Espírito, e a ele foi dado beber de um só Espírito, ok? E continua dizendo assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, segundo o propósito de Deus. Esse texto é claro em mostrar que não existe membro mais importante do que o outro. Assim como o Paulo está fazendo aqui uma comparação com o corpo humano, para ficar bem fácil, para até uma criança entender. Uma criança entende isso. No nosso corpo humano, não existe um membro mais importante do que o outro. Não é? Você não pode dispor de um membro, esse membro aqui não é importante não, é só uma mão, é só um dedinho da mão, é só um dedo do pé, eu vou cortar ele, pode jogar fora. Todos dependem uns dos outros. Então, há essa interação, essa interdependência, um depende do outro, né? Para a edificação, para o crescimento, para o bom funcionamento do corpo. Assim são os dons espirituais. Todos são importantes a cada membro do corpo de Cristo. Vamos pensar aqui, a cada membro da igreja de Cristo regenerado é dado pelo menos um dom espiritual. Para quê? Para ele se edificar sozinho, para ele se isolar, para ele exercer o seu dom fora do convívio do corpo? Não. Para ele exercer esse dom na coletividade, junto com o corpo de Cristo, para edificação mútua. Ele edifica os outros e ele é edificado pelos outros. Ninguém está acima disso. Nem pastor, nem nenhum outro membro da igreja está acima de ser edificado, dessa edificação. Todos nós dependemos uns dos outros para nos edificarmos, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Então, todos têm pelo menos um dom. Ninguém pode dizer, eu não tenho um dom espiritual. A cada um é dada, versículo 7 de Coríntios 12, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Para quê? Para a edificação do corpo todo. Portanto, negligenciar o dom é sair fora do propósito de Deus. Portanto, seria um pecado. Cada pessoa tem que pensar qual o dom que eu tenho, ou os dons. A pessoa pode ter, pelo menos um é garantido ter, mas outras pessoas, muitos podem ter vários dons. Nós não sabemos. Mas o importante é que todos têm pelo menos um dom e todos os dons são exclusivamente para a edificação do corpo de Cristo. A igreja de Corinto cometia um erro muito grande. Eles estavam buscando muito o dom de línguas, de falar em línguas, que muitos chamam de língua estranha, porque eu não conhecia, né? Eram línguas desconhecidas, mas eram línguas, idiomas, ok? E eles ficavam encantados com esse dom, né? Esse dom que podia ser exercido em êxtase. Então, atrai mais o ser humano. Isso estava causando uma divisão na igreja. E os dons são para dividir? Nunca. São para unir, para edificar a igreja. Então Paulo escreve aqui aos Coríntios duras repreensões, chama eles de meninos, de carnais, né? E diz para que eles buscassem os melhores dons e coloca o dom de língua em último lugar.
na lista dos dons que servem para a edificação da igreja. Então, os dons servem para a edificação da igreja e o dom de língua estaria em último lugar. Tá? Portanto, vimos aqui os dons dados a todos os membros, não para promoção pessoal, nem deve ser exercido egoisticamente, é para ser exercido na coletividade. Todos os remidos têm pelo menos um dom, 1 Coríntios 12, 7. Ninguém pode ter todos os dons, a pessoa pode ter vários dons, mas todos os dons não, porque Paulo está dizendo aqui, o corpo é só olho, né? O corpo é composto por vários membros, são os vários membros que compõem o corpo, tá? Então, uma pessoa não pode ter todos os dons, porque é necessário essa distribuição para a edificação. Um complementa o outro. Paulo termina o capítulo 12 dizendo assim, irmãos, não negligencie os dons, procure com zelo os melhores dons, os que mais edificam, e eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Queremos então terminar a nossa reflexão agora aqui, porque nós podemos continuar e devemos lá no grupo do WhatsApp, né, interagindo, tirando dúvidas, né? Mas Paulo diz assim, nós devemos procurar os melhores dons, mas eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Sabe qual é? O amor, capítulo 13 ele vai falar. Eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente, porque o amor edifica, o amor une, o amor jamais causa dissensão na igreja, divisão, orgulho, vaidade. O amor é contrário a tudo isso. O amor é como aquela massa que o pedreiro usa, irmão Laércio, aquela massa que serve para unir os tijolos, né? Aquilo é positivo. O amor é como aquela massa, aquele amálgama, né? Que une os tijolos para dar sustentação à parede. Então, esse é o caminho sobremodo excelente. Nunca os dons são dados para dividir, para colocar alguém acima de outro, um grupo acima de outro grupo. Igrejas que se dividem alegando dons espirituais é ignorância bíblica, que Paulo falou que não deveria haver na igreja, a ignorância bíblica, a falta do conhecimento. Aquele grupo saiu da igreja porque por causa do dom tal, dom de língua ou de profecia. Nenhum dom é dado para dividir. Os dons são dados para unir, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Que nós possamos nos atentar para isso, que Deus nos abençoe e até daqui a pouco na nossa interação no grupo do WhatsApp. Amém.